Bem, eu vou falar sobre vascularização encefálica. Meu nome é José Carlos, sou mestrando em Ciências Médicas pela Unifor, na disciplina de Neurociências, sob a coordenação da professora Fernanda Maia. Bem, a vascularização encefálica é importante porque o cérebro ele é composto por estruturas nobres que precisam de nutrientes como oxigênio e glicose. E o cérebro não tem reserva desses nutrientes, então precisa da irrigação sanguínea, do fluxo sanguíneo, para que esses nutrientes cheguem até o cérebro. Então, quando cessa esse fluxo sanguíneo, o cérebro, a pessoa perde a consciência em 7 segundos. E se permanecer por 5 minutos, leva à lesão irreversível. Então, em relação às artérias cerebrais, a aorta ela dá origem ao tronco braquiocefálico, que por sua vez se divide em artéria carótida comum e artéria subclávia. A subclávia ela dá o ramo que é a artéria vertebral, que é ambas as artérias vertebral direita e esquerda se juntam formando a artéria basilar. A artéria vertebral ela dá o ramo também a artéria cerebelar inferior posterior. A artéria carótida comum ela subdivide-se em artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Então aqui é na base do cérebro, a formação do polígono de Willis. Então a artéria cerebral anterior se comunica com ambas as artérias cerebrais anteriores, direita e esquerda, se comunicam através da artéria comunicante anterior. Aqui é a artéria cerebral média, que é o ramo da artéria carótida interna. A artéria comunicante posterior, que comunica a artéria carótida interna com a artéria cerebral posterior, e por sua vez é o ramo da artéria basilar. Então a artéria basilar, ela tem a origem da artéria vertebral e ela termina como artéria cerebral posterior direita e esquerda. Então aqui estou mostrando a artéria cerebral posterior, que é o ramo da artéria basilar. A artéria basilar também dá origem à artéria pontina. Aqui é a artéria cerebral média e aqui é a artéria cerebral anterior. Então a artéria vertebral elas terminam como artéria basilar, ela dá o ramo que é a artéria espinhal anterior a artéria espinhal posterior, assim como a artéria cerebelar inferior posterior. A artéria basilar dá os ramos como artérias pontinas, a artéria cerebelar superior, a artéria cerebral posterior e a artéria acústica interna, assim como também a artéria cerebelar inferior anterior. Então a artéria carótida interna, ela dá a origem da artéria carótida interna. Então a artéria cerebral anterior é a origem da carótida interna, assim como a artéria cerebral média. Então a localização da artéria cerebral anterior percorre a fissura longitudinal do cérebro, e a região vascularizada é a face medial de cada hemisfério, do frontal ao subparieto occipital, parte mais alta da face superolateral de cada hemisfério, polo frontal. Já a artéria cerebral média percorre o sulco lateral em toda a sua extensão, e a região vascularizada é a face superolateral de cada hemisfério, no polo temporal. E a artéria cerebral posterior, que é o ramo da artéria basilar, contorna o pedúnculo cerebral e percorre a face inferior do lobo temporal. Já a região vascularizada é a face inferior do cérebro, no polo occipital. E a artéria comunicante anterior, que comunica a artéria cerebral anterior, direita e esquerda, está entre as artérias cerebrais anteriores, e a região vascularizada é circo arterial do cérebro. E a artéria cerebral posterior
comunica a artéria comunicante posterior, comunica a artéria cerebral posterior com a carótida interna. E a região vascular é o trato óptico, pedúnculo cerebral, cápsula interna e tálamo. Então, a artéria cerebral anterior, né, irriga o lobo frontal e lobo parietal, predominantemente hemisfério medial. A artéria cerebral média, irriga o lobo frontal, parietal e temporal, predominantemente hemisférios laterais e núcleos da base. E a artéria cerebral posterior, o lobo occipital em parte e o lobo temporal. E a artéria basilar, como a artéria vertebral, irriga o cerebelo, tronco cerebral e a medula. Então aqui é a artéria medular posterior e a artéria medular anterior, que tem a origem da artéria vertebral. Então a drenagem venosa é feita para o seio sagital superior. Então o seio sagital superior ele drena para o seio transverso direito, depois para o seio sigmoide direito, depois para a jugular interna direita. E a jugular externa direita drena para a subclávia direita. E a subclávia direita com a jugular interna direita termina como veia braquioencefálica direita, né, junto com a vertebral direita, que termina na veia braquioencefálica direita. E vão desembocar, drenar para a veia cava superior. Isso do lado direito e esquerdo. Bem, muito obrigado.